E olha só, no vídeo anterior do dia a gente teve Kamen Rider Gits com duelos ali, muitas tretas e uma puta reviravolta. E para não deixar barato, a gente tem King Ogre com duelos ali entre Hercules e Jira, rei e príncipe, irmão mais velho e irmão mais novo, pelo trono do reino de Shukodan. O que eu esperava é que ia demorar bastante. Temos no episódio 8 e metendo porrada. Vamos lá, vamos lá. Então a gente retoma aqui King Ogre, episódio 8. A gente tem uma continuação que estava vindo do episódio 6 e 7. Como eu falei o episódio anteriormente, né, o episódio 1 a 5, a gente tem a apresentação dos 5 reinos, dos 5 monarcas que vão formar o Sentai. A gente começa a ver como é que é esse mundo de King Ogre. E a partir do episódio 6, a gente tem uma trama ali do rei Hercules, que não pertence ao Sentai oficialmente, e é o rei legítimo, né, do reino de Shukodan, que no episódio 1 ele já tentou dar um golpe de estado ali, não conseguiu, e temos ali uma trama que não vai dar muitos, que aparentemente dá certo, mas tem seus problemas, e termina com o último episódio ele solicitando um julgamento por combate contra o Jira. Em Game of Thrones total, hein? Então a gente vê as consequências a partir do episódio 8. A gente tem uma repassada rápida em que todos os personagens principais estão imaginando disso. Tanto o Hercules quanto os outros monarcas, né? Com destaque a Rita, que é a nossa Papleover, né? A monarca ali que veste a roupa lilás, que como ela é a monarca da justiça e tudo mais ali, ela tá vendo que tem algumas coisas meio incongruentes ali. Ela primeiro não gosta muito de como esse julgamento por combate começou, porque o Gira nem quis, não teve opção de aceitar ou não, né? Ele foi obrigado a aceitar. E outra que é aquela história do passado do Gira sobre ele ter sido raptado não bate muito bem, né? A gente tem os outros reis planejando coisas ali sobre esse duelo, aparentemente torcendo pelo Gira. E lógico, a gente tem o reino dos Burgunaak, que é os vilão, estão já planejando o que eles vão fazer, e eles querem sequestrar o Gira, vão aproveitar o duelo para sequestrar ele, e aparece ali um vilãozão, né, que pode mudar de formas. A gente tem o duelo dos dois. Algumas verdades ou suposições são jogadas na cara dos outros, né, um dos outros, né, o duelo vai indo bem. E a gente tem a surpresa que o Hercules, com aquela espada com lâmina dourada, consegue se transformar no Okuagata Ogre. Então a batalha não só do Gira contra o Hercules, mas do Kuwagata Ogre de vermelho com o Kuwagata Ogre, olha, diferenças de prata, para lutar ali por nesse duelo. A gente tem alguns desfechos interessantes ali, né? E a luta termina de uma maneira anticlímax ali, preparando para o episódio 9. Então, do mesmo jeito que o episódio 1 a 5 estavam interligados, que foi meio que um mini arco ali, o episódio 6, 7, 8 e o 9 vão estar interligados ali também. Não sei se termina no 9 ou se vai continuar. De resto, é importante dizer que assim, tem pontos interessantes na trama. A moto. Mas vou querer falar um pouco do episódio antes, né? Cara, eu adorei o episódio. É um episódio que, primeiro, ele criou essa tensão sobre esse duelo, né?
E enquanto o duelo estava acontecendo, a gente tem os outros players, né, os outros personagens planejando coisas, que é muito importante, e vendo como esses planos vão se batendo ali com o que está acontecendo, né? Os reis ali, né, que são um nome meio complicado, tô com a linha aqui, né? O Yama, a Himeno e o Dibozuki, né? Eles fazem um plano ali, dão um veneno pro Hercules para ele trapacear ali, com um plano, vamos dizer assim, de pegar o Gira desacordado para tirar ele do duelo, para não ter um duelo ali com o risco dele perder, manter ele de tocar e de boas. O que não sai muito bem porque o Dibozuki trocou ali as seringas do que era um anestésico com veneno ali para que era o plano deles e a coisa sai um pouco do controle. Do outro lado a gente tem os Bugnarak com esse plano de sequestrar o Gira e ele vai se bater com o plano dos reis e a coisa talvez não foi planejada direitinho, né? O principal ali é o Dibozuki, né, que é o Hashioger, né, o nosso monarca de preto, que a gente sabe que não é para confiar nele. Ele tem sua própria agenda e ele se faz muito de bobo e ele mente muito bem. Então, aparentemente, ficou bem claro que essa troca da seringa que ele bobeou ali, na verdade, foi planejado com ele para ele utilizar toda a confusão ali do duelo e dos outros monarcas para ele invadir, não, né, mas se infiltrar no castelo de Shugodan, que é o castelo ali do reino do Hercules, né, para investigar algumas coisas. A gente tem uma cena que ele descobre algo, a gente não sabe o que ele descobriu e ele não revela isso para ninguém. Eu tenho que dizer que esse personagem, ele tá me saindo o mais interessante no momento, né? Ele é um personagem que ele utiliza essa feição de ele ser atrapalhado e tudo mais, simplesmente para tapear os outros, e até agora, no episódio 8, mesmo com a apresentação, mesmo com tudo mais, a gente não sabe para que lado ele está trabalhando, a gente não sabe muito bem o que esperar dele, né? Então às vezes a gente está esperando alguma coisa e ele vai lá e vira as coisas contra, né? Então tá bem, ele está sendo um dos personagens mais interessantes ali, né? Do outro lado a gente tem a Rita, que ela tá começando a investigar e ela tem uma visão mais séria, né? Um personagem mais, pelo menos, o papel dela de rainha é um trabalho para ela. Ela tem que mediar a justiça, tanto que ela tem a versão dela do trabalho, que a gente conhece muito bem, e a versão dela lá no quarto escondida, que é uma versão mais fofa, né? Que ela começa a duvidar ali nesses pontos sobre o sequestro do Gira, que tem alguma coisa muito estranha, né? E ela vai ter uma investigação ali bastante interessante ali, mas bem no começo, antes que eu acho que vai andar um pouco mais pra frente. Do outro lado a gente tem a Himeno, né, que é a Kamekiri Ogre, que é a nossa monarca de amarelo, indo para uma outra trama. A gente sabe que há 15 anos atrás teve a Fúria dos Deuses, que alguém misterioso matou ali os pais dela com um veneno. Ela investigou e é o mesmo veneno do Godscorp, ou seja, daquele Shugods, né, um dos guardiões lendários que foram trabalhados ali nos últimos episódios. E aí abre muita especulação, né, do que pode ser o que não pode ser, né? E a gente já fala um pouco disso, né, porque vai juntar com o final do duelo, né? O Hercules, ele tinha prometido que ele ia matar o Gira, né, para a população. Só que na hora das solicitações ali do que ele queria se ele ganhasse o duelo, ele não quer matar o Gira, mas ele quer que o Gira não seja mais considerado da família real e fique trancado o resto da vida dele. Até aí não passou meio batido, pensei, vai, né?
Então, tipo, mesmo que ele não possa matar, o cara vai ficar preso, né? E tudo mais. Só que no final, o Gira perde, né? Spoilers! E a Himeno cura ele e avisa que, apesar de tudo, né? O golpe fatal ali do Hercules, ele não. Ele não acertou os golpes vitais, né? Os pontos vitais. Ele evitou os pontos vitais. E aí fica aquela pergunta: será que foi de propósito que o Hercules acertou aquele golpe é, não mortal, vamos dizer assim, no Gira? Ou foi sem querer? Foi de propósito ou sem querer? Se foi sem querer e ele não queria matar o Gira, só queria tirar ele do jogo, ou mesmo depois, como ele estava querendo prender ele, por que isso? A gente vê o Hercules sendo um cara totalmente inescrupuloso. Ele está utilizando pessoas como ferramentas, como a gente viu no primeiro episódio. E nesse episódio ele usa o veneno para matar o Yama, que é o rei ali que veste de Enxopa, né? Que veste o manto azul. Só que acaba sendo um Bugnarak disfarçado, né? Que ele veio para sequestrar o Gira, mas ele é totalmente frio para matar as pessoas, mas ele não quis matar o irmão dele ali. Então fica aquela pergunta: será que ele nutre alguns sentimentos com o Gira? Se ele nutre algum sentimento, por que ele está agindo desse jeito ainda com o Gira? Ou por que ele jogou o Gira no fogo, né? Porque as coisas, inclusive, desse duelo correram. Toda a população agora está achando que o Gira está trabalhando com os Bugnaraks, que ele é um vilão. Mas o Hercules tem o seu dedo ali, né? De fazer essa imagem aparecer. Então fica aquela pergunta: se o Hercules ele não quis matar o Gira, ou se ele tem uma visão de irmão, meio fraterna mesmo, por que essas coisas não estão batendo, né? E aí vem com aquele Himeno descobriu. Quem que é a figura que 15 anos atrás manipulou os guardiões, lá os insetos, para fazer a Fúria dos Deuses? Lembrando que ela ainda acrescenta um dado, que os guardiões ali de Shugodan, né, que é o reino ali do Hercules, poderiam ter evitado, mas não evitaram. E gera toda uma pergunta de qual que é a ligação, né? Será que essa pessoa misteriosa, qual a relação com o Hercules, né? Como foi 15 anos atrás, não dá para acreditar que é o Hercules. Eu ainda acho que ele era criança demais para fazer isso, né? E aí vem a pergunta, né? Quem será essa pessoa adulta? Eu sei que nos vídeos anteriores tem já duas pessoas aqui que falaram, né, nos comentários, sobre uma possível ligação dos Bugnaraks com Hercules, tá? Eu tendia a concordar com isso no último episódio, eu ainda tenho essa tendência de achar que tem alguma ligação, né? E esse episódio talvez justifique algumas coisas ali, mas o principal é que acrescentou alguns detalhes ali e eu tô começando a imaginar que talvez a apresentação dos pais da Himeno e do Yama no episódio anterior, ou a falta de apresentação, né, no caso do Yama, né, abre a pergunta: e os pais ali do Gira e do Hercules? Será que o Hercules é apenas um fantoche também, do mesmo jeito que ele faz os outros também serem utilizados? Será que os pais do Gira, ou principalmente o pai do Gira, né, que a gente ouve no flashback ali de alguns episódios atrás, falar de um rei, né? Será que esse rei de Shugodan anterior ao Hercules, né, que é o pai do Hercules e do Gira, tem alguma coisa a ver com isso? Será que tem um plano? Sabe? Então eu comecei a pensar nisso. Ainda não tenho algumas coisas boladas, né? Então vamos ver o que vai acontecer ali nesse próximo episódio. No próximo episódio a gente sabe que vão vir mais algumas coisas, né? Eu não sei se a gente vai descobrir o que o Jibozuki descobriu ali no castelo de Shugodan.
Eu realmente acho que é alguma coisa importante pela cara que ele fez. Só que como ele não contou para os outros, né? Talvez ele ainda esteja guardando isso para ele ou para algumas outra questão para frente, né? Então fica um pouco ainda aberto. Tem alguns mistérios que me pegaram ali, tem alguns mistérios que estão me deixando bem curioso. Você sabe, quem que acompanha aqui o canal sabe que eu sou uma pessoa que gosta de mistérios e a série ela tem andado muito bem entre o clima de aventura como o clima agora de mistérios e outras coisas ali. Então tá sendo uma série que tá me agradando bem. As cenas de ação, elas têm ainda aquela pegada de tokusatsu bem coreografadas e tal. Não fica devendo isso para séries anteriores, tá? Eu tô adorando como é que, inclusive, a história tá se juntando com as batalhas e com as cenas de ação, né? Então, tá sendo uma série bem interessante. E esse episódio eu acho que dá uma sacramentada nisso, né? Ele coloca bastante ação, ao mesmo tempo que ele vai jogando pequenas pistas que vão fisgando ali a atenção por alguns mistérios. Então eu estou bastante interessado para saber o que o Debuzuki descobriu ali em Shugodan, que ele não contou para ninguém. Estou bastante interessado em saber como que o Hercules conseguiu essa espada, né? E ainda tem essa, né? O Okuagata, né? Ele é prateado, né? Tem todos os outros quando vão se transformar eles falam you are the king, né? Você é o rei, né? Mas ele quando vai se transformar tem tudo Lord of of Shun Gods, né? O Senhor dos Shun Gods, né? Que são justamente esses guardiões. Além de ser muito mais pedante, né? Também é muito mais né? Eu sou foda, eu mando nesses bichos. Mas a cor prateada não me bate muito bem, sabe, cara? Prata é normalmente o segundo lugar. Então talvez tenha alguém aí manipulando as cordas por trás. E talvez a gente vai ver isso mais pra frente aí. Com esse mistério de quem é o cara que matou os pais da Rimeno e que manipulou ali pra fazer essa fúria dos deuses. E por que ele ia matar o pai da Rimeno também tem essa, né? Lembrando que os pais do Yama estão desaparecidos, né? Então ele não conhece os pais. Então muitas coisas ainda vão aparecer. Então foi um episódio muito bom, superou minhas expectativas ali, inclusive pela reviravolta do Gira ter perdido naquelas consequências. E o próximo episódio promete aí, porque a ação vai continuar. E parece que agora vai ter uma treta ali entre as consequências de algumas escolhas que os monarcas vão fazer com a paz entre os reinos. Então, enquanto tá tendo esse ataque dos Bugnaraks, finalmente aí vai ter algumas consequências ali da briga entre os reinos. Então, vamos ver ali como é que essa história vai se construir. Então, se você curtiu aí, manda o like, comenta aí embaixo aí pra gente indo ver as teorias, né? O pessoal tem comentado ali sobre essa questão da ligação dos Bugnaraks com o rei de Shugodan. Eu não descartei isso, mas coloquei outras coisas novas ali nessa sopa, né? Falam se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês detestaram também. Comentam aí e até mais.